Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite, hoje vamos falar sobre vícios. Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Quem estiver chegando por aí, se puder dar um ok sobre o som, como é que tá a iluminação, pode me dar um ok aí, por favor. Boa noite. Semana passada eu estava dando uma aula e aí eu não consegui fazer a live com vocês, mas que bom que vocês sentiram falta, né? Boa noite. Oi, Andressa, boa noite. Então, quero falar para vocês hoje sobre vícios, né? Por que nós acabamos entrando, né? Caímos em vícios e muitas vezes nós não sabemos como sair deles. E por que eu escolhi falar com vocês hoje sobre esse tema? Na semana passada, eu recebi um relato de um paciente que ele fez uma sessão comigo no ano passado. E aí ele fez essa sessão no ano passado e não voltou mais. Não deu mais notícias. E aí eu fico naquela, né? Ou ficou muito bem, ou não ficou bem, não fez sentido para ele o atendimento. O que será que aconteceu? E aí na semana passada ele me mandou uma mensagem. Oi, Débora. Não sei se você se lembra, eu fui aí ano passado, eu sim, tá tudo bem. Aí ele comentou, falou, Débora, está assim, vai fazer quase um ano que eu estou sem fumar. Então ele veio, fez uma sessão e não precisou mais fumar. Falei, eu falo para vocês precisar porque é uma necessidade, né? O que o corpo dele estava precisando do cigarro para resolver algo que não estava bem resolvido dentro dele. Então eu fiquei super feliz, eu postei para vocês o relato. E aí depois que eu postei, muitas pessoas me mandando mensagem. Nossa, Débora, eu não sabia que também dava para trabalhar essas questões com o seu trabalho. Falando também sobre outros tipos de vícios. E aí por isso eu resolvi falar com vocês sobre esse tema hoje. Eu sei que infelizmente muitas pessoas acabam precisando passar por esse tipo de situação, criam um hábito com isso e não conseguem sair desse tipo de vício. E quando nós falamos em vícios, muitas pessoas associam principalmente a questão de cigarro e álcool. Mas vocês sabiam que existem muitos outros tipos de vícios por trás disso? E o que é essa fuga, né? Por que o nosso corpo precisa dessa recompensa rápida para resolver os nossos problemas que nós não estamos conseguindo olhar para eles, né? Então, além de cigarro, álcool, nós podemos também ter o celular, as redes sociais. Quem disse que isso também não é um vício? Tem momentos que nós nos pegamos aí, um tempão. Tem alguns celulares que até aparecem, né? O meu às vezes aparece esses relatórios semanais. Você gastou tanto tempo em tal rede social, fazendo tal coisa. Então, esse ele já liga aquele alerta, né? Então, tem a famosa compulsão alimentar, que quem passou já por essa compulsão alimentar ou está vivendo isso, sabe como esse vício é muito ruim, né? Eu já passei por isso. Tem momentos que ainda passo por isso, sim. Então, existem diversos tipos de vícios, né? Então, esses vícios, quando nós pensamos neles, existe o que por trás dele, né? Quem já conhece aí o meu trabalho sabe que eu amo um porquê. Por que seu corpo está reagindo dessa forma? Por que você está agindo assim? O que está acontecendo? O porquê dessas causas, né? Quais são realmente as causas que tem por trás desse sintoma? Então, isso é muito importante também para a questão do vício. Então, as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas também se incomodam. Tem uns que sabem que estão vivendo aquilo e que está fazendo muito mal, e tem outros que, ficam cegos, não sabem que estão vivendo esse ciclo aí do vício. E como que é, né, esse ciclo do vício? Então, nós passamos por uma tensão, algo que desencadeou, que seu corpo falou, opa, nossa, não tô bem. Ai, tô agitado, tô ansioso, o que tá acontecendo? Aí você procura o quê? Uma recompensa. Ai, nossa, eu preciso fugir disso. Porque o seu corpo é inteligente, ele sabe que tem algo que não está funcionando. Só que aí ele não sabe como resolver. E aí você já colocou no seu cérebro que o doce, outra coisa também, né, de vícios aqui, que é outra coisa que eu também tenho que ficar me policiando, o excesso de trabalho. Quem diz que isso também não é um vício?
É sim, quando você fica aí trabalhando que só é uma fuga, muitas vezes você prefere ficar no trabalho do que ir para casa, muitas vezes você não tem horários, não, tudo bem, eu vou porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Por que você também o excesso? Então o excesso também do trabalho também é algo preocupante. Eu já estive muito nesse cenário de querer que não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Ixi, quando eu comecei a parar de trabalhar no sábado, por exemplo, eu ficava me cobrando demais. Nossa, Débora, mas por que você não pode trabalhar? Não, para. Aí vem aquela culpa, né? Então isso também é algo que precisa de atenção. Então vamos voltar, né, para esse ciclo. Então vem essa tensão, você tem essa tensão, algo que seu corpo precisa resolver ali. E aí quando você entra nessa tensão, você tem a vontade de compulsão por algo, então alguma coisa, e tem que ser rápido. Então quem fuma já pega ali a carteira de cigarro, já começa a fumar, e álcool, eu tenho que beber para poder esquecer os problemas, é isso mesmo, isso aí é verdade. E aí você começa a entrar nessa compulsão. Então vem a tensão, vem essa compulsão por algo, e aí vem o que? O alívio. Então é aquele alívio rápido, nossa, foi ótimo, olha como é que eu tô bem, eu realmente preciso disso, realmente o doce me ajuda, realmente fugir dos meus problemas dessa forma rápida é maravilhoso, é incrível. E aí você começa a ter esse alívio rápido, né? E seu corpo fala, opa, nossa, foi tão rápido que nós melhoramos. E aí depois que passa, vem o quê? A culpa. De novo eu caí nessa armadilha, de novo eu consumi isso que não queria, de novo eu fiquei com essa compulsão. E aí você se sente culpado. Só que aí quando você se sente culpado, frustrado por não ter conseguido mais uma vez, depois vem a tensão de novo. E aí o seu corpo entendeu o quê? Opa, tensão de novo, então vamos de novo para nossa compulsão. E aí você começa de novo nesse vício. Aí, o ciclo vai se repetindo. Então, o que nós precisamos fazer? Sair desse cenário. Então, esse alívio rápido, essa recompensa, nós precisamos substituir. Porque o que nosso cérebro começa a entender? Porque ele quer te tirar desse sufoco. Então, seu cérebro, ele não quer que você fique passando mal, ele não quer que você fique nesse vício. Ele falou que não está fazendo bem quando você sente essa ansiedade, quando você sente essa compulsão de algo rápido. Né? Tem pessoas também que têm compulsão por compras, por que não? Tem, então é um vício também. E aí as pessoas do nosso cérebro falam, opa, então, nossa, foi ótimo, não foi? Foi muito bom o que nós fizemos. E aí você começa a liberar muita dopamina com esse tipo de compulsão que você vai colocando aí, que você vai fazendo, aí o seu corpo começa a liberar essa dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor no nosso corpo responsável pelo quê? Pelo prazer, pelo bem-estar. Então o seu corpo fala, opa, olha só, nós podemos conseguir dopamina, nós podemos ter mais prazer e mais bem-estar de uma forma tão rápida. Nossa, é tão rápido eu abrir uma barra de chocolate e comer. Nossa, quantas coisas eu precisava fazer, quanto esforço eu precisava fazer para poder liberar esse neurotransmissor, né? Para me sentir bem. E isso é tão rápido, isso é tão prático, isso me faz tão bem. E aí o corpo começa a entender que isso é bom para você. Só que você tem que entender e sair desse ciclo. Então, tudo que é em excesso, começa a observar. Nossa, eu tô fazendo isso demais. Por quê? Foi depois de algo que eu passei? Foi depois de alguma situação que foi um gatilho para mim? E aí você precisa começar a investigar isso. E aí o nosso corpo, tem pessoas que vão falar, mas é só força de vontade, é só você querer. É só você fechar a boca, né, quando se trata de compulsão alimentar. Não, quem já teve sabe que não é tão simples assim. Você precisa, sim, de ajuda. Nós precisamos entender o que seu corpo, quais emoções que estão por trás disso, que vazio que é que você precisa tampar aí dentro de você. E além de resolver essa parte, então nós podemos pensar também, o nosso corpo ele precisa de força. E aí quando nós precisamos de força para sair desse ciclo, o que nós podemos pensar? Nós precisamos de descanso. Quando você está descansado, com o cérebro mais calmo, você não vai precisar dessa dopamina em excesso aí, produzindo
tempo todo esse bem-estar para você tentar tampar isso dentro de você, porque você não está conseguindo o bem-estar e prazer da forma que deveria ser. Então nós precisamos descansar sim, nós precisamos causar o equilíbrio dessas emoções que estão desreguladas. E nós também, quando se fala em força, o que tem por trás também? De nutrientes. Então nós também precisamos saber se o nosso corpo está faltando algum nutriente, se o nosso corpo precisa de algo que ele não está conseguindo naquele momento para suprir. E aí, o que nós poderíamos trabalhar em relação... agora, boa noite, tudo bem? Obrigada por estarem aqui, todos aí que também já foram entrando, eu fui falando, né, e não fui dando boa noite. Então, quando se fala também nessa questão de nutrientes, né, agora eu tenho falado para vocês aqui muito sobre a questão de suplementação, que eu também estou fazendo acompanhamento, né, dos pacientes agora também em relação a isso. E o que teria então de suplementação que nós poderíamos fazer, né? Cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, por isso que eu não estou aqui para passar receita para vocês, mas quero mostrar para vocês que existe também esse mundo que pode mexer nessa parte de vícios. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou conseguir largar o cigarro, né? Tô tomando algum tipo de vitamina? Por que não? Se seu corpo está precisando dela. Porque aí o cigarro pode estar resolvendo isso, para poder suprir essa necessidade. Então, o que nós podemos, nesse mundo de suplementação aqui, né, de uma forma rápida para vocês entenderem? Por exemplo, o picolinato de cromo, ele é ótimo para a questão de compulsão alimentar, as vitaminas B6, B3, B2, B6 e B12, né, que são B3, B6 e B12, né, que são ótimas também para essa questão de dopamina. Tem a L-tirosina, que é um aminoácido também muito importante para o nosso corpo. Tem magnésio, tem o 5-HTP, triptofano, que também vai liberar essa serotonina. E quando nós também liberamos essa serotonina que vai te acalmar, isso também vai ajudar nessa questão. Então, olha só, são pequenos detalhezinhos nessa suplementação que também pode ajudar. Então, às vezes, nós precisamos só suplementar o que seu corpo está precisando. E aí nós vamos conseguir regularizar essa dopamina e livrar o seu corpo de ter que procurar algo externo ali que não é bom, porque o suplemento também é externo, mas é algo bom quando você sabe o que você está fazendo, né? Então, para quê? Para poder parar de procurar no chocolate, de procurar no cigarro, de procurar no álcool, de procurar nas compras, de procurar no excesso de trabalho. E isso que às vezes você está precisando só suplementar no seu corpo. E aí um exemplo que eu gosto de falar para os pacientes também sobre essa questão de tratar a parte das emoções, porque vamos pensar aqui comigo, né? Quando você está nesses vícios aí. Então vamos pensar principalmente nas comidas, exatamente. Aí acaba entrando nessa compulsão alimentar, né? Então vamos pensar assim num balde, né? Ali tá o seu corpo é um balde, só que ele tá perfurado. Que tipo de furinhos que tem aí nesse balde? Ele tem um sentimento de abandono, ele tem um sentimento de frustração, ele tem um sentimento de alguma coisa que não te fez bem lá no passado, ou alguma coisa que não te fez bem ontem, por exemplo, por que não? Então, ele tem esses furinhos de emoções que não foram tratadas, esses vazios. E aí, quando você come alguma coisa, por exemplo, pegar aí o exemplo da Andresa, né, sobre a questão de comida, aí o que você faz? Esse balde esvaziou por conta desses furos que tem nele. Esses furos emocionais. E aí quando você come, come. E a compulsão é o quê? Esse vício por comer. É rápido. A pessoa quer uma recompensa rápida. Então eu vou comer. E tem que ser rápido, tem que ser agora. E aí você comeu. Quando você comeu, o seu balde fez o quê? Encheu. E ele vai ficar ali por um tempo, né? Aí entra a explicação, né, que eu tava falando com vocês. Liberou ali dopamina, me deu a sensação de prazer, me deu a sensação de bem-estar, vem um alívio. Ai, que bom, nossa, como é bom comer. Ainda falo isso, né? Ai, que maravilha, comer é bom demais. Só que aí os furinhos estão ali. E aí, como os furinhos estão ali, eles vão, ó, começar a vazar essa comida. E aí vai, ó, esvaziando. E dependendo da quantidade de furos que tem, pode ser mais rápido do que você imagina. E essa sensação de alívio durou pouco. Aí logo o seu corpo tem que ir de novo para o vício, seja qual for ele. Então, será que você pode simplesmente
e tentando, por exemplo, fechar a boca? Será que é só tentando, não, vou deixar o cigarro para lá e pronto, nunca mais eu vou comprar? Será que você vai conseguir? Como que seu corpo vai compensar isso? Porque os furinhos continuam. Os furinhos também pode ser uma falta de nutriente, também pode ser mais um furinho, pode ser que você não está dormindo bem, também é mais um furinho nesse balde, pode ser que você não está se alimentando bem, também é um furinho nesse balde, e aí começa. Eu não estou fazendo atividade física, que também ajuda muito nessa questão, e aí esses furinhos vão só aumentando, e aí quanto mais os furinhos estão ali aumentando, mais esse vício fica de uma forma mais incontrolável, e você muitas vezes não vai conseguir sair disso sozinho. Então, não vamos deixar esse balde cheio de furinhos aí. Nós precisamos tratar isso quanto antes. Boa noite. Nós precisamos tratar isso quanto antes. Que tipo de vício, né, vocês que estão aqui têm hoje? O que é que seu corpo está aí precisando compensar e como se livrar deles? Então, hoje, eu espero que tenha ficado mais claro, né? Para quem foi chegando aí depois, a live fica salva aqui por 24 horas no Instagram e depois eu coloco lá no canal do YouTube que tem todas as lives. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro a questão do ciclo, por que acontece, o que acontece de liberação de neurotransmissores do nosso corpo, que também que influencia muito nisso, de você querer mais e mais e mais, e isso acabar virando uma rotina na sua vida. Só que uma rotina nada saudável, que esteja te atrapalhando, porque vício é vício e aí faz mal de qualquer jeito. Ah, mas não é um vício, é tão pouquinho que eu faço, é tão rápido que eu fico ali nas redes sociais. Não, eu consigo me controlar, eu sei me controlar, eu sei só tomar um copinho, né, de alguma bebida alcoólica, eu tô ali, quero só beber um pouquinho, mas eu bebo só um copo e eu consigo me controlar. Isso é só hoje. Aí amanhã você vai querer 2, depois você vai querer mais, e aí você começa a entrar nesse ciclo. E aí, muitas vezes, é difícil de sair sozinho. Sinto vontade de comer chocolate próximo da TPM. Isso acontece muito mesmo, né? Demais. Nós mulheres queremos muito doce, né? Aí já teve gente que falou que isso é meio que mito e a gente acaba querendo colocar essa desculpa, mas não, mas tem outras explicações também fisiológicas, né? Porque os hormônios estão muito alterados, na questão do sangramento, né? Podemos perder algumas coisas importantes aí, nutrientes importantes para o nosso corpo. Então nós precisamos consumir algo que seja rápido, que dê prazer para poder resolver. Então tem várias explicações e acaba por esse tempo sobre esse tema. É correto afirmar que o viciado tem consciência do seu vício? Não, Andressa. Tem muitas pessoas que têm sim consciência e que acabam entendendo um pouco isso. Às vezes eles já chegam aqui falando, eu sei que eu tenho esse vício, mas eu não consigo sair. Mas tem pessoas que realmente não conseguem enxergar. Um exemplo, por exemplo, às vezes vocês já viram, né, na lâmpada, sabe, a mosca, ela fica, vocês já viram aquela mosca que fica batendo ali? Lógico que é ruim para ela ficar batendo em um objeto ali, né, que seja duro. Lógico que vai fazer mal, só que ela tá ali. Então isso é um bom exemplo, né, de que você tá ali, você sabe que faz mal para você, só que você continua ali batendo, você continua ali naquele vício. Então eu não acredito que isso seja verdade. Tem pessoas que têm consciência e tem outros que não têm consciência. Eles realmente sentem ali, estão cegos, estão nesse ponto cego aí do conflito e que não conseguem sair sozinhos. E aí acabam cada vez mais precisando. E aí tem pessoas que nem aceitam, né? Quando você fala, às vezes tem paciente que começa a relatar, eu falei, então, mas como que você tá vendo essa comida aqui? Você vê como uma compulsão? Não, claro que não. Porque fulano que tem compulsão que eu sei é muito diferente de mim. Mas não, você está começando. Então você não tem consciência ainda, mas precisa tratar agora. E para ontem, né? Porque senão isso vai só aumentando. Mais alguma pergunta, algum comentário? Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por estarem acompanhando. E podem continuar aí sugerindo temas. E semana que vem, né? Deixa eu já falar com vocês aqui. A nossa live vai ser um dia diferente. Vai ser na terça, às 20 horas.
E por que eu vou precisar mudar o dia da live? Porque eu tenho uma convidada especial e aí por questões de agendas nós vamos precisar fazer... Foi triste. Foi triste tomar consciência? Não, pensa pelo lado bom. Pensa pelo lado bom, que tomar consciência faz bem. Quando você começa a entender e procurar ajuda. E eu sei que você procura ajuda, né? Então vamos tratar isso aí. Então, gente, a live vai ser na terça às 20 horas. E qual que vai ser o tema? Porque eu já vou falar pra vocês sobre esse tema, porque tá vindo um feriado prolongado aí. E tem uma série na Netflix chamada Adolescência. E não sei... É somente no próximo encontro. Não entendi sua pergunta. Fala aí o que você tá querendo. Não sei se foi algo que eu falei, não sei. Explica aí melhor. Tomar consciência faz você dar o passo que você precisa sair desse vício. Exatamente. Quando você toma consciência é muito mais fácil. Então... que eu tava falando? Da live semana que vem. Então tem uma série da Netflix chamada Adolescência. Eu não sei se vocês... a live só da semana que vem, que vai ser na terça às 20 horas. Depois eu vou manter quarta às 20 horas, tá bom? E aí, essa live de terça-feira às 20, eu vou falar com vocês sobre essa série. Por isso que eu chamei uma psicóloga para estar comigo nessa live. Alguém aqui assistiu a série Adolescência? É adolescência ou adolescente? Acho que é adolescência mesmo. É uma série bem rápida da Netflix, tem 4 episódios. E se tem alguém aqui, né, Andresa, que trabalha na área também de emoções, se tiver... Então eu acho que é válido, né, para todo mundo assistir, porque dá uma consciência, assim, bem importante, impactante. E eu quero, então, convidar todos vocês para a semana que vem, na terça-feira, às 20 horas, para nós falarmos sobre esse tema, né? Quais são as observações que eu fiz enquanto eu estava assistindo. Tem um episódio lá que fica praticamente o episódio inteiro do adolescente conversando com a psicóloga. Por isso que eu resolvi chamar a psicóloga para poder falar sobre esse tema aqui. Então, se vocês conseguirem assistir aí nesse feriadão, assistam, porque aí na terça-feira nós vamos conseguir conversar sobre o tema e eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Não é só para quem tem filhos, eu acho que é uma consciência assim, bem, sabe, quando cai a ficha que você fala, eita, tá puxado, nós precisamos de atenção para os nossos adolescentes, precisam sim os pais ligar esse alerta. Então, só para deixar essa dica para vocês e para que semana que vem vocês estejam aqui pra gente conversar sobre esse tema, tá bom? Assistam, como eu falei, é rápido e traz uma consciência enorme. Ao mesmo tempo assusta, mas é bom a gente tomar consciência faz dar o passo. E aí nessa série eu também entendi isso. Ter a consciência do que pode estar acontecendo com os adolescentes e o que nós precisamos de atenção. Obrigada, gente. Era só para dar esse recadinho para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Se tiver alguma pergunta aí que eu não respondi, qualquer coisa vocês me mandam aí no particular, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e um excelente feriado para todos vocês.